Bem, ouvintes da Rádio Baruch FM, do portal Baruch Comunicações, Facebook, YouTube. Hoje estamos recebendo aqui o cantor e compositor independente, o Rossini. Rossini, seja bem-vindo aqui à Baruch FM. Muito obrigado pelo espaço. Um oi, pessoal que está ouvindo, que está assistindo. É uma alegria, assim, gigantesca poder fazer parte aqui hoje da programação com vocês. Bacana. Rossini, antes da gente falar do teu novo single, do teu trabalho e tudo, eu gostaria de saber um pouquinho do Rossini, como tudo começou. Como é que começou essa paixão, esse envolvimento com a música? A música, na verdade, esteve na minha vida desde muito pequeno, assim. Os meus pais me colocaram para fazer aulas de violão com 8 anos. Então, dos 8 aos 12 foi aula de violão, aos 12 fiz piano um tempo também. E isso sempre teve dentro da minha casa, né? Então, por exemplo, nos almoços de domingo, por exemplo, a gente ouvia de tudo. De Beatles a Raça Negra, era uma mistura, assim, musical, né? E isso acho que ficou em mim. Quando eu fiquei uns 16, 17 anos, comecei a cantar na igreja, depois da igreja pro barzinho. E, de repente, comecei a perceber que existia uma necessidade de eu falar de sentimentos, de sensações, que eu não encontrava nas músicas que eu ouvia. Então, eu comecei a perceber que eu tinha um caminho para fazer, para falar coisas minhas, sabe? Ou coisas que eu via, ou coisas que eu percebia. E isso eu comecei a compor. As primeiras músicas, claro, eu guardava, porque eu achava que não eram boas, eu ficava com vergonha e tudo mais. E daí, depois de um tempo, mostrava para amigos, depois eventos pequenos. Eu sou do interior, eu sou de Itu. Então, alguns saraus pequenos eu comecei a mostrar, comecei a participar. E aos poucos foi havendo essa construção mesmo. Isso foi... o compositor surge com quantos anos? Com uns 16, 18, por aí, nessa faixa, assim. Mas eu comecei a acreditar mesmo no meu trabalho e encarar isso como uma possibilidade de profissão mesmo, com uns 23, 24. Que daí eu comecei a apresentar nos bares também as minhas músicas e tudo mais. Bacana. Quer dizer que os seus pais te apoiaram sempre e foram sempre envolvidos com a cultura. Isso é muito importante pro artista, né? Total. Os meus pais, eles cantam na igreja, até hoje. E a minha mãe sempre acreditou, assim, no poder da cultura. Então, por exemplo, eu fiz teatro quando eu era mais novo. Como eu falei, eu tocava violão, piano e tudo mais. E a minha mãe é professora. Então, ela acredita muito nesse lado humano mesmo, sabe? De formação, de você entender, de você conversar, de você desenvolver um senso crítico que seja um ponto fora da curva, sabe? E eu acho que isso foi de extrema importância para a minha construção enquanto artista mesmo. Bacana. E aí você foi, como você falou, você foi passando por etapas, né? Dentro do seu trabalho. E quando é que surge o Rossini mesmo, o cantor independente? O cantor independente, na verdade, surgiu esse ano, com esse nome, com essa postura, com um trabalho profissional mesmo. Eu tive a felicidade de encontrar o Dot, da marca Dot Perfumes. Ele percebeu, nós tivemos algumas conversas, reuniões, e ele percebeu o potencial do meu trabalho. E eu sou, assim, muito grato pela confiança depositada, sabe? Porque a gente sabe como é difícil para um empresário, para uma marca, depositar essa confiança no artista independente. Hoje que a gente tem tantos meios de ter um desconto fiscal ou alguma coisa nesse sentido, através de leis de incentivo, vir esse patrocínio de um empresário diretamente para um artista independente é uma coisa muito rara, é uma coisa muito difícil. Então, eu sou muito grato já por esse início. Então, quando a gente começou essa relação profissional, foi quando a gente bateu o martelo e falou, vamos então gravar um single daqui X meses, que foi no começo de 2018. E foi quando nasceu Ainda Aqui. A gente sentou, fizemos algumas reuniões, eu mostrei algumas músicas, ele me ajudou nessa escolha de início, de imediato, e daí a gente começou essa construção mesmo profissional. Antes disso eu já tocava muito, como eu te falei, e tocava em bares, em eventos culturais, mas nunca soube esse nome, Rossini. Sempre usava o meu nome mesmo, que é Leandro. Mas a construção do profissional começou esse ano, 2018. Com essa parceria profissional dos perfumes? Exatamente, com o Dot Perfumes. Legal. E nas tuas músicas, nas tuas composições,
que você busca? Assim, qual a tua inspiração, as letras, o que você traz para o teu público? Eu sinto que as minhas inspirações, elas são... vêm de muitas fontes, na verdade, sabe? Eu gosto muito de histórias, eu gosto muito de ler, de assistir série, de assistir filme. Eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de ouvir histórias de pessoas mais velhas. Eu acho que existe um enriquecer que muitas vezes a gente perde com a tecnologia, sabe? Existem, claro, algumas ferramentas que potencializam a comunicação e que potencializam as relações dentro da tecnologia, mas eu acho que isso esfriou muita coisa. Então, por exemplo, eu gosto muito de sentar para conversar com a minha avó. Ela é uma grande fonte de inspiração para mim, por mais que ela não saiba disso. Existem ali histórias tão ricas de sentimentos e sensações que tantas pessoas passam e elas não conversam sobre isso, sabe? Você percebe que se perde muito. E eu comecei a tentar dar uma vazão nisso, sabe? Então, as minhas inspirações são praticamente histórias, que eu gosto muito de ouvir e de escrever. Mas também sentimentos, e geralmente vem junto, sabe? A letra e a melodia. Geralmente eu sento, pego o violão e as coisas fluem. Algumas vezes acontece separado, de ver primeiro a letra, depois a melodia. E daí é um processo mais lento, mas geralmente vem junto. E eu gosto muito porque acaba sendo muito fluido, sabe? Não é uma coisa forçada, eu não me forço de sentar e falar, vou escrever sobre isso. É uma coisa que simplesmente acontece. Bacana. Então vamos ouvir uma música do teu repertório. Você acabou citando, né, uma música que é em parceria com o Perfume, né? Isso, com o Dot. Nós escolhemos essa música é uma música, na verdade, um pouco antiga até, ela não foi composta assim tão nova, ela não é tão nova, mas é uma música que se chama Ainda Aqui, e ela fala um pouco sobre um relacionamento que acabou e a dificuldade de superação, sabe? Então, o eu lírico consegue ver e ouvir tudo sobre o ser amado dentro do espaço físico e dentro de si, e ele se pergunta quando que isso vai acabar, porque a outra pessoa ainda está ali.